O rei dos planetas, Júpiter, é um mundo colossal que os cientistas acreditam poder nos ajudar a entender melhor a origem do Sistema Solar. Observado como uma estrela errante pelas civilizações antigas, levou até o ano de 1610 para que Júpiter pudesse ser visto em detalhes, quando Galileu usou um pequeno telescópio e descobriu as maiores luas do gigante gasoso. Em tempos mais recentes, e continuando o legado de Galileu, 9 espaçonaves robóticas visitaram o planeta gasoso, 2 das quais entraram em órbita, permitindo-nos estudar sua complexa e dramática atmosfera como nunca antes. Graças a essas missões ambiciosas, os cientistas fizeram grandes avanços na compreensão deste mundo colossal. No entanto, Júpiter ainda guarda muitos mistérios, como o que se esconde abaixo de seu magnífico tapete de nuvens coloridas e turbulentas. E para mergulhar ainda mais fundo, o que há em seu núcleo? Devido ao tamanho gigantesco de Júpiter, os cientistas sabem que ele teve uma influência massiva na história do Sistema Solar. Para entender melhor nosso próprio planeta, precisamos primeiro entender como o Rei dos Planetas se formou. Para isso, a NASA lançou a Juno, uma espaçonave que entrou com sucesso em órbita ao redor de Júpiter em julho de 2016 e foi a primeira a estudar o misterioso interior coberto por nuvens do gigante gasoso, entre outras coisas. O planeta inteiro é inimaginavelmente grande. Se a Terra fosse do tamanho de uma uva, então Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Dentro de Júpiter, quanto mais profundo na atmosfera você vai, mais ela é comprimida, aumentando a pressão e a temperatura conforme se aproxima do núcleo, criando um ambiente verdadeiramente bizarro. Seu interior também pode ser dividido em camadas, porém a transição entre cada camada é extremamente gradual, e as distâncias entre cada transição são enormes. A parte externa do planeta, com suas listras e redemoinhos familiares que tornam Júpiter tão reconhecível, é formada por nuvens frias e espessas de amônia e água, flutuando em uma atmosfera translúcida de hidrogênio e hélio. Essas nuvens densas obscurecem o interior de Júpiter e ocultam sua estrutura verdadeira, mas a Juno estava equipada com um poderoso conjunto de instrumentos científicos que mediram e sondaram o planeta, ajudando os cientistas a entender o que está acontecendo lá dentro. Abaixo da espessa e caótica atmosfera de nuvens, que se estende por centenas de quilômetros, a pressão e a temperatura aumentam gradualmente até que o gás hidrogênio, que domina a maior parte da atmosfera, se comprima lentamente em um líquido, criando o maior oceano do Sistema Solar. Mas lembre-se, não é um oceano de água fluida, mas sim um oceano de hidrogênio. Na Terra, os elementos existem em 3 estados comuns: sólido, líquido e gasoso, e a forma de um elemento depende de fatores externos como pressão e temperatura. O gás hidrogênio na Terra pode ser artificialmente comprimido e resfriado para se tornar um líquido, mas dentro de Júpiter, esse processo acontece naturalmente, sob pressões imensas, possivelmente 500.000 vezes a pressão ao nível do mar na Terra, e sob temperaturas extremas, possivelmente 1.700 graus Celsius, ou 3.100 graus Fahrenheit. Pode-se imaginar como se estivesse afundando em uma névoa cada vez mais pesada que se torna mais úmida à medida que você afunda até encontrar um líquido. O oceano colossal de Júpiter torna-se ainda mais bizarro, no entanto, quanto mais profundo ele vai, porque a profundidade, talvez a meio caminho até o centro do planeta, o hidrogênio líquido começa a agir mais como um metal líquido. Esse fenômeno extraordinário é causado pela pressão cada vez maior, que a essa profundidade é milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra, comprimindo os átomos de hidrogênio líquido tão fortemente que seus elétrons se soltam. Esses elétrons livres podem então fluir pelo líquido, gerando uma corrente elétrica, que, juntamente com uma rotação rápida, possivelmente explica por que Júpiter tem um campo magnético tão poderoso. Sob essa pressão imensa, a temperatura também sobe, atingindo escaldantes 10.000 graus Celsius, ou 18.000 graus Fahrenheit. Chamado de hidrogênio metálico líquido, esse estranho oceano provavelmente preenche a maior parte do interior de Júpiter, envolvendo firmemente seu núcleo misterioso. Um núcleo que existe sob uma pressão estimada de 100 milhões de vezes a pressão atmosférica ao nível do mar na Terra. Após anos medindo e sondando Júpiter, a Juno descobriu algo surpreendente sobre o núcleo do gigante gasoso, algo inesperado: o núcleo de Júpiter é difuso. Antes dos dados revolucionários da Juno serem enviados de volta à Terra, os cientistas achavam que no centro haveria um objeto compacto e denso do tamanho da Terra,
composto por elementos pesados, como rocha silicatada e ferro. Os gigantes gasosos são pensados para se formar originalmente como corpos rochosos ou gelados que acumulam suas espessas atmosferas ao longo do tempo, e isso ainda pode ser o caso para Júpiter. No entanto, a Juno descobriu que seu núcleo é diluído ou difuso, sem limites definidos e misturado ao hidrogênio metálico líquido que o cerca. Esse núcleo difuso sugere que Júpiter sofreu um grande impacto frontal com outro planeta no início de sua história, quando o sistema solar era um lugar jovem e violento bilhões de anos atrás. Simulações de computador mostram que uma colisão com um protoplaneta rochoso cerca de 10 vezes o tamanho da Terra, com um núcleo denso rico em elementos pesados, poderia ter gerado energia suficiente para dispersar e diluir o núcleo de Júpiter por bilhões de anos. No entanto, os cientistas ainda não sabem o suficiente sobre os interiores de Saturno, Urano ou Netuno para dizer se o núcleo de Júpiter é incomum ou se essa teoria do impacto gigante está correta. Abaixo das magníficas nuvens de Júpiter, está claro que existe um ambiente inimaginavelmente estranho, um ambiente que é escaldante, violento e esmagador, e que está mantendo um segredo que ainda intriga os cientistas hoje. Por enquanto, o estranho núcleo de Júpiter continuará sendo um mistério, mas um mistério que está lentamente sendo desvendado.